pessoas não andem em trevas. Jesus, Ele é a luz do mundo. Para que as pessoas não andassem em trevas, Ele veio a este mundo. E todo aquele que recebe a Jesus, ele anda na luz, porque Jesus, Ele é a luz. Jesus ilumina a mente da pessoa, Ele esclarece o que está certo e o que está errado. Ele mostra para nós tudo. Ontem, hoje, eu vi um vídeo rapidinho, de um pastor mostrando sobre a abertura da Copa do Mundo. Fizeram um altar, tipo um altar de oferenda. Nesse altar estava a taça, né? E nesse altar era tipo um altar de oferenda, que é oferenda que no Antigo Testamento, algumas pessoas ofereciam, né, o seu sacrifício ao seu Deus. Eles estavam oferecendo a sua imagem, a taça, oferecendo como sacrifício ao mundo. Mas o altar era um altar contaminado, um altar tipo o altar feito para Maloque, um demônio perigoso. Maloque era um demônio perigoso que os antigos ofereciam crianças a este demônio chamado Maloque, né? Aí quem vai cantar na abertura? Shakira, uma mulher que tem pacto do demônio. Deus é, mano. Uma mulher que tem pacto do demônio. Shakira. Tem outras lá também que tem pacto, eu esqueci o nome. Então, assim, irmãos, as coisas estão claras e abertas aos olhos daquele que conhece a palavra de Deus. Nós precisamos todo dia estar atento. Louvado seja Deus, porque os demônios, eles estão enganando o mundo, mas a igreja, ela está, louvado seja Deus, ligada com Cristo e com a palavra de Cristo. Feche os teus olhos aí agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Senhor, fala conosco através da tua palavra, pois o Senhor é um Deus, meu Pai, que nos consola, que nos corrige, que nos disciplina. Ó Deus, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito preparou para nós. Abre nossos olhos espirituais, para nós entendermos, ó Deus, como andar, porque o príncipe dessa treva, deste mundo, o príncipe deste mundo, Senhor, está enganando, Senhor, a muitos. Mas aquele que tem a palavra do Senhor, meu Pai, não pode ser enganado nem iludido. Então fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Essa igreja abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. E deixa marcado aí. E vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A mensagem está em Daniel, capítulo 1. Mas vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Abre Daniel primeiro, deixa marcado, depois vamos para Hebreus, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Uma batalha terrível. Eu estou pregando essa palavra hoje à noite, desde a madrugada, por Deus, 3, 4 horas da manhã, e não conseguia dormir mais. Louvado seja Deus. E até fazer vômito eu fiz, mas Deus sabe todas as coisas. Ele tenta impedir da palavra de Deus de ser pregada, mas ele cai por terra, porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Amém, igreja? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque eu insisti em falar todos,
porque não é só com os crentes, é com todos. Seguir a paz com todos. Amém? Vamos para Daniel, capítulo 1. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 3 a seguir, que diz assim: tem por título a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Versículo 1 a seguir diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Aleluia, louvado seja Deus, dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, louvado seja Deus. Preste atenção. Os nomes dos rapazes hebreus eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o significado do nome deles me chamou a atenção. Por isso eu vou iniciar falando aqui sobre o nome deles. Aleluia. Daniel significa Deus é meu juiz. Vá observando que o nome deles, o significado tem a ver com o nosso Deus, com o Deus dos hebreus, o Deus a qual eu e você serve. Porém, aleluia, o nome a qual foi trocado também tem a ver com os deuses, porém os deuses babilônicos. Aleluia, louvado seja Deus. E o seu novo nome foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Daniel teve seu nome trocado por Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Ananias significa o Senhor, aleluia, o Senhor demonstra a sua graça. Seu novo nome, Sadraque, provavelmente significa sob o comando de Acu, o Deus Lua. Misael significa quem é como Deus. É possível também que o nome de Mesaque significa quem é como Acu. Azarias significa o Senhor ajuda. Seu nome, Abidnego, significa servo de Nego, Nego ou Nabu, o Deus do aprendizado e da literatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam, né? Que os nomes deles têm significados de deuses. Os hebreus têm o nome do Deus hebreus, e os nomes que foram trocados, nomes babilônicos, têm o nome do significado dos deuses. Louvado seja Deus babilônico. Nós vamos chegar lá. A Bíblia diz, igreja, que para demonstrar o seu domínio, Nabucodonosor tomou homens mais sábios de Jerusalém e a maior parte das mulheres belas, cativas, e entre este grupo estava Daniel. A Bíblia nos diz que após Jerusalém ter sido sitiada, louvado seja Deus, o rei Nabucodonosor manda Aspenaz, chefe dos eunucos, aleluia, juntar e trazer alguns jovens do povo de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens esses que não
possibilidade de viver no palácio do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de uma forma explicada agora no início para a igreja entender a mensagem, porque o tema dessa mensagem hoje é santidade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados contra a sua vontade, eles foram levados de sua família. Louvado seja Deus, eles estavam em cativo. Mas entenda, eles não foram levados em cativo para ficar em uma prisão, para ficar atrás das grades, mas foi para viver no palácio, para viver com os costumes, aleluia, babilônico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, esta é uma maneira de Satanás agir até mesmo nos dias de hoje. Quantos por aí, aleluia, que até se diz ser crentes, ou até mesmo pastores, que se enriquece de uma hora para outra, e alguém olha e diz: como pode? Fulano mal entrou na igreja, já está com um carro novo, já tem fama, já tem uma casa boa. Olha lá aquele pastor, olha como ele está rico, olha como ele, aleluia, a condição financeira dele. Louvado seja Deus. Não é todos, igreja, mas entenda uma coisa: assim como tentaram fazer com Daniel e seus amigos, Satanás, ele muitas das vezes, ele mostra, aleluia, oferece os pratos, os banquetes, até mesmo para homens e mulheres que se diz ser de Deus, para iludir, para enganar, para, aleluia, fazer com que essas pessoas pensem que faz parte deste mundo, para que essas pessoas pensem, aleluia, que elas é natural deste mundo. Louvado seja Deus. O mundo de pecado, de idolatria, o mundo de contaminado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muitos acham que basta ser religiosos, basta colocar uma Bíblia debaixo do braço e estar tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que esses jovens, aleluia, foi determinado pelo rei que eles iriam comer da mesma comida. Que fala ração, mas não quer dizer que era comida de bicho, mas era comida que o próprio rei comia e o vinho que o rei bebia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu fiz questão de falar o significado desses nomes, dos nomes desses jovens? Porque aqui nós já vemos, aleluia, através de duas coisas, que eles estavam tentando transformar a mente desses jovens hebreus, aleluia, para uma mente de pessoas babilônicas. Eles estavam querendo, aleluia, que Babilônia entrasse dentro desses jovens. Louvado seja Deus. Estava querendo contaminar esses hebreus através dos banquetes, através do vinho, aleluia, através da troca de nomes. Mas o que eles não sabiam é que Daniel era um homem fiel a Deus, era um jovem determinado a ser fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Se a igreja ainda não está entendendo, vai entender. A Bíblia diz que Daniel, ele assentou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Aleluia, ele assentou no seu coração a não se contaminar com as coisas, com as comidas babilônicas. Não é que os hebreus não bebiam vinho ou não comiam carne, mas aleluia, que Daniel sabia que aqueles alimentos, aleluia, que era preparado pelo povo babilônico, eram alimentos oferecidos a ídolos, a deuses
Essa semana mesmo eu estava ouvindo a pessoa me dizer que, aleluia, uma certa obreira, outra é diaconisa, aleluia, louvado seja Deus, viu essas duas pessoas com roupas mundâneas, aleluia, indo para a festa, aleluia, mundânea, louvado seja Deus, parecendo pessoas mundâneas. A pessoa me dizendo que via essas duas mulheres e não reconhecia, porque não parecia as mesmas obreiras diaconisas que ele vê dentro da igreja. Louvado seja Deus. Nós estamos em um mês, igreja, aonde Satanás mais está oferecendo os seus banquetes, aonde Satanás mais está oferecendo, aleluia, os seus pratos. E se nós não vigiar, se nós não fazer como Daniel, aleluia, tomar uma firme decisão de não se contaminar, de não pecar contra o Senhor, muitos acabam caindo nessa armadilha de Satanás. E é por causa disso que o tema nessa noite é santidade. Mas entenda uma coisa: santidade não é um sentimento ou mero blá blá blá, mas sentimento, aleluia, santidade é uma decisão firme que nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Precisamos entender que santidade não é apenas dizer eu aceito a vontade de Deus, mas não toma uma atitude. Não é apenas dizer eu aceito a vontade de Deus, mas não obedece. Não é apenas dizer eu aceito a vontade de Deus, mas não sou firme na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Santidade, aleluia, é preciso nós tomarmos uma firme decisão, aleluia, de resistir ao mal, de fugir da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo só Jesus. Ninguém é santo a não ser o Senhor. Porém, nós como cristãos, como pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, precisamos procurar alcançar a santidade a cada dia. Louvado seja Deus. E a santidade não depende do teu irmão, não depende do teu pastor, não depende do teu vizinho, não depende do, aleluia, de tua parentela, aleluia. A decisão é sua, a santidade é sua, a decisão é sua. Você precisa estar determinado, se santificar na presença de Deus a cada dia. É você ficar firme em Cristo, ficar firmado na palavra do Senhor, obedecer o que o Senhor nos diz. Aleluia. Santidade é: se antes eu comprava e não pagava, agora eu vou pagar. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Se antes eu ouvia músicas mundâneas, agora eu não ouço mais. Se antes eu curtia o São João, hoje eu não curto mais. Se antes eu curtia carnaval, hoje eu não curto mais. Se antes eu andava como Jezabel, hoje eu ando como a serva do Senhor. Se antes eu andava no meio da maracutaia, da fofoca, hoje eu procuro me andar, aleluia, afastado da fofoca, afastado da maracutaia, fugindo da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é triste, igreja, aleluia, que hoje em dia tem poucos como Daniel, que tomam a decisão firme de não se contaminar com os manchares de Satanás. São poucos os que tomam a decisão de se santificar em espírito e verdade na presença do Senhor. Muitas pessoas até vão para a igreja, metade do ano é crente, mas a outra metade não é crente, porque não está firme, não tomou a decisão de se santificar, de não pecar contra o Senhor. Aleluia.
ser tirado da terra. O tempo da graça vai acabar. O Espírito Santo Consolador vai ser tirado da terra. Então nós temos que entender que o tempo da graça tem um tempo determinado. Nós não podemos brincar com Deus. Não podemos ser crente hoje e amanhã não sei, dizer Deus me vai perdoar. Eu vou pecar aqui, depois eu me arrependo, Deus me perdoa e está tudo certo. E além disso, Deus não é menino que se engana com doce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta é uma palavra, igreja, de despertamento para as nossas almas. É uma palavra para nos ensinar o que é ser santos na presença do Senhor. É uma palavra que leva a minha e a tua alma para o céu. Não adianta eu vir aqui dizer Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, Deus vai te dar uma conta bancária recheada. Aleluia. Louvado seja Deus, e a tua alma ir para o inferno. Eu preciso te dizer que é a santidade que vai te levar para o céu, porque é através da santidade que eu e você se aproxima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É santidade que Deus quer de mim e de ti nos últimos dias. Algo que está escasso, algo que está difícil. Eu não falo lá no mundo, é no meio do povo de Deus. É pessoas que se dizem crente ouvindo músicas mundanas. É pessoas que se dizem crente comprando e não pagando. É pessoas que se dizem crente vivendo no meio da fofoca. É pessoas que se dizem crente que não aguenta, vai chegar a época do São João, que vai para a festa pular o São João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, igreja, que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja Deus. Aleluia. Igreja, muitas das vezes o homem olha os pratos de Satanás. Louvado seja Deus, pensa que vai, aleluia, vai resistir. Ah, mas eu sou forte. Ah, mas eu vou lhe olhar, mas eu não vou cair. Ah, mas eu não vou beber. Ah, mas eu não vou dançar. Louvado seja Deus. Aleluia. Há um tempo atrás tinha uma irmã que ela sempre fazia festas no aniversário dela, onde tinha bebidas, onde tinha músicas mundanas. Todas as vezes que ela me chamava, eu falava não. Não é porque eu queria ser boa, não é porque eu queria ser melhor do que ninguém, não é porque eu queria ser a Santa Rona, mas porque eu sabia, aleluia, da minha capacidade e incapacidade. Eu sabia da onde Deus me tirou. Se Deus me tirou do vício do álcool, Deus me tirou do alcoolismo, o que é que eu quero em um lugar onde eu sei que tem bebidas alcoólicas, aonde tem, aleluia, pratos de Satanás, onde tem os banquetes preparados, aleluia, para tentar me derrubar. Se eu quero me santificar, eu preciso vigiar onde eu piso a planta dos meus pés. Se eu quero viver em santidade, eu preciso fugir da aparência do mal. Se eu quero andar em santidade, eu preciso saber aonde eu vou e aonde eu não vou. Porque a igreja, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Louvado seja Deus. Aleluia. Daniel poderia pensar assim: mas aleluia, nós estamos em uma terra estrangeira, nós estamos aqui contra nossa vontade, é uma ordem do rei, comer do banquete do rei, beber do vinho do rei. Deus vai nos entender e vai nos perdoar, mas não, aleluia, ele foi sábio, louvado seja Deus, e ele foi decisivo, ele tomou uma decisão firme em seu coração de não se contaminar, ainda que fosse uma ordem do rei. Ele preferia ser leal aos
Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos, aleluia, que eles estavam querendo colocar na mente destes jovens que todos eles eram iguais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, aleluia, Daniel sabia que ele estava em Babilônia, mas ele não era de Babilônia. Aleluia, Daniel sabia que ele estava dentro de Babilônia, mas ele não poderia deixar Babilônia entrar dentro dele. Ele sabia que ele era diferente. Ele sabia que não poderia se deixar se levar, aleluia, para as aparências ou por ordens humanas. Ele sabia que ele mesmo em uma terra estrangeira, mesmo em um lugar cheio de pecado, de idolatria, de ídolos, de deuses pagãos, ele precisava ser firme e fiel ao Deus de Israel, ao Deus a qual ele você serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tomou esta decisão sem precisar que nem mesmo o próprio Deus falasse com ele. Aí é interessante porque tem pessoas que dizem: mas eu vou deixar isso aqui quando Deus falar comigo. Mas eu vou parar de vestir essa roupa quando Deus falar comigo. Mas eu vou parar de beber um vinhozinho quando Deus falar comigo. Eu vou deixar de fumar quando Deus falar comigo. Eu vou deixar de ouvir essa música quando Deus falar comigo. Mas quem quer ser santo não precisa esperar Deus falar. Simplesmente toma uma decisão de se santificar e pronto. Daniel não precisou que Deus falasse com ele. Daniel se santifica, mas ele tomou esta decisão por conta própria. Ele tomou a decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja Deus. Será que eu e você, igreja, tem tomado decisões, aleluia, de não nos contaminarmos com o pecado deste mundo, de não contaminarmos, aleluia, com os pratos, com os banquetes de Satanás? Louvado seja Deus. Ou será que nós estamos esperando ver se Deus fala para depois deixar o banquete, para depois deixar o prato? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender com Daniel, aleluia, tomar uma firme decisão de nos santificar a cada dia, de fugir da aparência do mal. Louvado seja Deus, de aprender a ser fiel a Deus, independente da circunstância, independente de onde estamos, independente de onde trabalhamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, alguns anos atrás, a escola dos meus filhos teve lá o tal São João, a festa, a quadrilha. Louvado seja Deus, mandaram um bilhetinho para me assinar, para os meus filhos participar. E eu falei não, coloquei um não bem grande. Aí depois, aleluia, eu fui no colégio, chegaram para mim e falaram assim: deixa de bestagem, mãe. Eu sei que vocês é crente, mas isso aí é só brincadeira. Isso aí não é nada demais. Não vai ter bebida, é só um forrozinho. Deixa eles participarem. Louvado seja Deus. Eu falei não, os meus filhos não vão participar destas coisas, porque é daí que começa comer de um prato de Satanás. É daí que começa para sair da presença de Deus e ir para o mundo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar a decisão e saber aonde nós pisamos a planta dos nossos pés. Sabermos até mesmo, igreja, aonde nós estamos comendo. Porque há lugares que, aleluia, assim como na Babilônia, existe no tempo de hoje pessoas que fazem comidas oferecidas a ídolos, a deuses pagãos, e oferecem você muitas das vezes sem pedir discernimento a Deus. Aí vai lá e come do banquete de Satanás. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos vigiar, precisamos a todo tempo pedir a Deus discernimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo alguns anos atrás. Aleluia. Eu ainda não era cristã,
Mas esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa cristã que chegou para mim e falou: mas se eu vá comer, ou se fulano e tal me chamar para comer, eu vou comer, não estou nem aí que é oferecido, eu não estou nem aí que tem santo, que tem isso, que tem aquilo, eu vou comer, se a comida for boa eu vou comer e acabou. Deus é mais. Uma coisa é você comer sem saber, Deus me perdoa, mas outra coisa é você sabendo que é oferecido e você querer comer do banquete, você querer participar do prato de Satanás. Você não vai ser, aleluia, levado como inocente diante de Deus, mas como culpado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, igreja, estar na torre de vigilância a cada dia. Louvado seja Deus. E precisar tomar uma firme decisão de nos santificar na presença de Deus. A Bíblia diz, igreja, que ali Eunuco, ele teve pela sua vida de, aleluia, contra a ordem do rei, de não dar, aleluia, do manjar do rei para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Louvado seja Deus. Mas aí Daniel diz no versículo 12: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Louvado seja Deus. Aí sabe o que me chama a atenção aqui? É que, aleluia, Daniel, ele não foi debater ou se rebelar contra o eunuco, mas ele foi sábio, ele fez uma negociação com sabedoria. Ele pediu que experimentasse durante 10 dias, aleluia, que lhe desse apenas legumes e água durante 10 dias, e que ali ele pudesse ver, aleluia, e fazer a comparação entre eles e os outros que estavam comendo no banquete do rei. E assim, aleluia, ele então faz, aleluia, louvado seja Deus. Ali depois dos 10 dias, a Bíblia diz que o eunuco, ele vai até aqueles jovens e contempla que eles estavam, aleluia, aparência, os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim prefere, aleluia, ser firme e fiel até o fim. Aleluia, ainda, igreja, que eu e você negue os pratos de Satanás, que aparentemente é bom, é prazeroso, sim, porque os pratos de Satanás não é para você olhar e ter nojo. Os pratos de Satanás é para desejar, é para você olhar e ficar lambendo os beiços. Sabe aquela melhor comida que você gosta? Sabe aquele franguinho assado, aquela lasanha, aquela comida que, aleluia, a sua preferida, que você não consegue resistir? É desse jeito que Satanás faz. Ele coloca um prato, um banquete que enche os nossos olhos, que vem nos iludir de tal forma que, se nós não estivermos na vigilância e tomarmos uma firme decisão de nos santificar, nós caímos nos pratos de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos entender uma coisa, que nós precisamos negar a Satanás, precisamos resistir aos pratos, aos banquetes, porque um banquete muito maior, muito melhor, Deus tem preparado no reino do céu, para mim e para ti, naquele grande dia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É melhor comer um pouquinho, aleluia, quem sabe até mesmo uma farinha seca ou um café com farinha dentro. Louvado seja Deus, mas está em paz, está em santidade. Louvado seja Deus, do que comer os banquetes que Satanás oferece e no grande dia perder a alma para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que muitos nessa época de São João acabam caindo? Porque muitas das vezes vai pelos banquetes. Mas eu só para comer os pratos típicos. Mas eu não vou curtir a festa, eu só vou comer lá dos pratos típicos de São João. Louvado seja Deus, eu já vi pessoas fazer isso. Mas eu não vou dançar, eu não vou beber, eu só vou lá dar uma olhadinha e comer nos pratos típicos
pessoas que passam o dia inteiro, não lê um versículo na Bíblia. Louvado seja Deus, mas passa horas e horas mexendo no celular, nas redes sociais, vendo coisas que não agradam ao Senhor, se contaminando com os banquetes de Satanás. Tem pessoas que passam o dia inteiro, não tem coragem de fazer 5 minutos de oração, mas passam o dia todo na frente de uma tela, assistindo, aleluia, até mesmo o carnaval, assistindo as festas mundâneas, assistindo as coisas que não agradam ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando em você, igreja, deixa de orar, quando em você deixa de ler a Bíblia para estar na frente de uma tela, ouvindo e assistindo coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos trocando o alimento que vem do céu pelo alimento que vem de Babilônia. Porque a Babilônia que representa este mundo de pecado. Louvado seja Deus. Babilônia representa o mundo de idolatria, o mundo de contaminação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que Daniel, ele estava em Babilônia, mas ele não permitiu que Babilônia entrasse dentro deles. Entenda uma coisa, eu e você até estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa morada é no reino celestial. A gente está passando uma temporada aqui neste mundo. A nossa vida aqui é passageira. Quando sairmos deste mundo, nós retornaremos para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então prefira se alimentar com aquilo que vem do reino dos céus do que com as coisas que o mundo te oferece. Porque o mundo só tem a nos oferecer, aleluia, drogas, destruição, prostituição, aleluia, vícios, brigas, discussões, traições, aleluia, o mundo só tem a nos oferecer tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que nos leva para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você dentro da igreja, muitas das vezes pode até faltar um alimento físico dentro de casa, pode até faltar uma roupa nova, pode até faltar um sapato novo, mas o que não pode faltar na minha e na tua vida é a presença de Deus e o alimento que Ele nos concede. Porque, aleluia, o alimento Deus pode mandar amanhã, a roupa Deus pode mandar amanhã, o sapato Deus pode mandar amanhã, aleluia. Enquanto você estiver com a presença de Deus, estiver em santidade e se alimentando das coisas que vêm dos céus, a minha e a tua alma estará salva. Glória a Deus. Mas quando nós preferimos nos contaminar com os banquetes deste mundo, com os pratos de Satanás, aleluia, automaticamente nós mesmos levamos as nossas almas para o inferno. Não permita que Babilônia entre dentro de você. Ainda que você esteja vivendo em Babilônia, coloca no seu coração: eu vou me santificar a cada dia, porque eu não sou deste mundo. Eu, aleluia, sou cidadão dos céus. Eu estou vivendo aqui, mas é uma vida passageira. A minha morada eterna é no reino celestial. E para que eu continue com meu nome escrito no livro da vida, para que a minha alma continue salva, eu preciso a cada dia tomar uma firme decisão de me santificar.
Satanás faz muitas das vezes com o povo de Deus? Cega de uma maneira que o homem acredita que está tudo bem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta o homem ter melhor carro, melhor veste, ter melhor casa, aleluia, ter tudo que o dinheiro pode oferecer, mas não ter o nome escrito no livro da vida, não ter a sua salvação garantida? Aleluia, igreja, é melhor que você viva com pouco, mas que viva com nossas almas salvas, com nosso nome escrito no livro da vida. É melhor que você talvez nem tenha um carro, aleluia, talvez não tenha uma roupa boa, uma roupa de marca, não tenha nem sequer um real guardado, mas aleluia, que tenha o nome escrito no livro da vida, ainda que não tenha tudo que o dinheiro pode oferecer, mas que tenha o nome escrito no livro da vida. Aleluia, louvado seja Deus, ainda que seja criticado pelo povo aí fora, mas que você seja santo na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Outro dia eu vi um trechinho de uma mensagem que o pregador lhe dizia assim, que ele estava conversando, evangelizando um rapaz, e o rapaz disse: nas igrejas só tem bandido que se faz de santo, tem prostituta que se faz de santo, tem traficante que te faz de santo. Aí ele disse assim: olha, lá no mundo, aleluia, no mundo tem os santos, vocês pegam a barra e faz santo, vocês pegam, aleluia, pega areia, faz santo, pega pedra, faz santo. E começou a falar as coisas, e ali o outro falou: é verdade. Aí ele falou assim: mas dentro da igreja o meu Deus, ele faz diferente, ele pega ex-prostituta e faz santa, pega ex-ladrão e faz santo, pega ex-bandido e faz santo. O meu Deus faz gente de santo. Aleluia, louvado seja Deus. Não é com matéria, louvado seja o nome do Senhor, mas é com pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o que nós aprendemos com isso, que enquanto Satanás faz os seus deuses, os seus ídolos pagãos, que não fala, tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem ouvido mas não escuta, Jesus pega você do lamaçal, dá um banho de misericórdia e nos santifica. Aleluia, louvado seja Deus. Nos faz homens e mulheres santificados na presença do Senhor. Aleluia, homens e mulheres a qual Deus usa para falar da sua palavra, a qual Deus usa para louvar, a qual Deus usa para evangelizar, a qual Deus usa para orar, para interceder pela vida de outras pessoas, a qual Deus usa para espalhar o evangelho. Louvado seja Deus. Satanás faz os seus ídolos, mas os ídolos não têm poder, mas o Deus a qual fez em você, ele tem o poder de usar a mim e a ti para trazer luz e sabor a este mundo de trevas e de pecado, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda a coisa: quando o homem ele toma a decisão de se santificar na presença do Senhor, aleluia, ele só tem a ganhar. O Senhor recompensa. A Bíblia diz, olha só no versículo 19: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrônomos que havia em todo o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele se propôs a se santificar, e detalhe, porque a Bíblia diz claramente que Daniel se propôs no seu coração de não se contaminar, mas a Bíblia vai dizer que os 4, aleluia, comeram, aleluia, legumes e beberam água. Ou seja, os outros foram, aleluia, junto com Daniel. Eles foram um exemplo de Daniel. Então seja exemplo na
Jesus, aleluia. Hoje é dia dos pastores na igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então quero junto com a igreja desejar aos pastores, os nossos pastores, o Ronaldo e Iraci, né? Um feliz dia dos pastores, que Deus possa honrar vocês cada dia mais, abençoar, dar vocês sabedoria para continuar liderando, ter discernimento, louvado seja Deus, que Deus possa usar vocês dois cada dia mais, que Deus venha estar capacitando a cada dia e que Deus possa mandar mais ovelhas, aleluia, para vocês cuidar, e cada uma que vier, que vocês venham cuidar, que vocês venham dar o melhor, porque quem vai honrar a vocês é Jesus Cristo. Ainda que o homem seja ingrato, a gratidão vem de Deus, a recompensa vem de Deus. Quando vocês cuidam, muitas das vezes vem de lá para cá machucado, esbagaçado, e vocês cuidam da ovelha, tratam a ovelha, depois que a ovelha está limpa, está tratada, está purificada, simplesmente é gratidão, sai da igreja, abandona a cruz. Não se preocupe, porque a recompensa vem do Senhor. O importante é vocês fazerem a parte de vocês, e Deus que vê, Ele honrará e Ele recompensará pelo esforço e cuidado de vocês, pelas ovelhas que Ele tem colocado nas mãos de vocês, para vocês cuidar. Um feliz dia dos pastores para vocês. E assim, igreja, aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.